Nesse momento, nós temos a alegria de iniciarmos o Lições da Bíblia. Para isso, eu quero dar as boas-vindas a Joyce. Joyce, que Deus te abençoe mais uma vez. Feliz sábado. Olá, mais uma vez, feliz sábado. Como é bom poder nos encontrarmos aqui. Agora, reúna sua família, pegue sua Bíblia e sua lição, porque vamos dar início ao Lições da Bíblia. Para darmos início, gostaria de convidar a Emily para que possa entoar uma mensagem musical com o nome Saudade. Deus, agora sinto vontade de te ver, não apenas conversar, mas olhar no teu olhar. Deus, as coisas por aqui estão difíceis pra mim, desde que eu decidi me entregar e te seguir. Não posso mais fingir, tudo está igual. As coisas do teu livro são as que passam no jornal. Te peço, volta, volta logo, meu Senhor. Não aguento essa saudade me causando tanta dor. Te peço, volta, há um povo a te esperar. Vem secar as nossas lágrimas e a dor enfim sarar. Te peço, volta. Agora entendo da saudade que eu ouvi, como eu podia sentir falta de algo que eu nunca vivi. Deus, há tanta coisa que eu preciso aprender, e hoje tudo que eu desejo é fazer o teu querer. Não posso mais ver o teu nome escurecendo, e o homem cada dia mais do Criador se esquecendo. Te peço, volta, volta logo, meu Senhor. Não aguento essa saudade me causando tanta dor. Te peço, volta, há um fogo a te esperar. Vem secar as nossas lágrimas e a dor enfim sarar. Te peço, volta, pra que o mal então se cale, pra que o amor de novo fale, pra que a tua cruz não seja em vão. Mais que um pedido a Deus, é minha oração. Volta, volta logo, meu Senhor. Não aguento essa saudade me causando tanta dor. Te peço, volta, há um fogo a te esperar. Vem secar as nossas lágrimas e a dor enfim sarar. Te peço, volta, te peço, volta. Amém. Você sabia que a Bíblia contém 66 livros e foi escrita durante 1.500 anos em 3 continentes diferentes?
Ásia, África e Europa. Você sabia também que a Bíblia foi o primeiro livro a ser traduzido? Hoje, ela está disponível a 95% da população da Terra. Iniciamos hoje um novo trimestre e nele vamos aprender a como interpretar as Escrituras. Para isso, eu gostaria de apresentar a vocês os meus 2 convidados, o pastor Joaquim Neto, distrital do setor Coimbra, e o pastor Rafael Candelório, departamental de mordomia cristã na Associação Brasil Central. Se apresente, por gentileza. Olá, é um prazer poder estar aqui com vocês. Estamos vivendo uma fase diferente na história das nossas programações e eu fico muito feliz de ter sido convidado pelo pastor Júnior para poder compartilhar com vocês o estudo da Palavra de Deus. É uma alegria estar aqui com o distrito da Vila Nova e mais ainda uma alegria em fazer parte desse povo que faz parte do povo remanescente, que é o povo remanescente, e nós estamos na reta final. Não é mesmo, Joyce? É verdade. Para darmos início ao estudo da palavra, pastor Rafael, por favor, faça uma oração. Oremos. Nosso querido e bom Pai, sabemos que estar fazendo esta escola sabatina em 2020 é algo que dentro dos teus planos nós podemos imaginar que é o limite. Acreditamos que o Senhor está ansioso em enviar o seu Filho Jesus a essa terra novamente e sabemos que falta muito pouco para esse grande evento acontecer. Então que essa lição, Pai, não seja mais uma lição, mas seja uma lição que fortaleça a nossa fé na Tua Palavra, para que ela seja a bússola, um norte seguro para a nossa geração de crentes desta reta final da história da humanidade. Nos ilumina no estudo da Bíblia nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Pastor Joaquim, fale para nós, por favor, sobre a Bíblia e um pouquinho sobre o que ela representa para nós hoje. Ok, Joyce. Nós vivemos hoje um tempo em que ele é caracterizado pelo que nós chamamos de relativismo moral, ou seja, cada um pensa, ou cada um fala aquilo que pensa, cada um, digamos, tem uma verdade. Então, no mundo em que existe a verdade do filósofo, do sociólogo, do cientista, é muito bom a gente ter a palavra de Deus para que nós possamos pautar as nossas ações por um assim diz o Senhor. Então, eu imagino que quando você tem muitas opções, nada melhor do que você ter uma opção correta, certa, confiável, que é a palavra de Deus. E eu penso que essa é a grande bênção que ela representa para nós hoje. Pastor Rafael, fale um pouquinho da sua visão sobre a Bíblia para nós. Então, para mim, a palavra de Deus, ela mais do que nunca tem um valor profético inigualável. Como o pastor Neto mencionou, cada um tem sua verdade nos dias de hoje. Mas você parou para pensar que ninguém tem resposta certa para o que está acontecendo em nossos dias? Então, para mim, a palavra de Deus, ela tem todas as respostas que nós precisamos para essa fase em que nós estamos vivendo, que é um momento confuso, é um momento de inquietação, de medo. Então, a palavra de Deus, ela tem um valor histórico, como foi mencionado, ela tem uma raiz histórica, 1.500 anos aproximadamente, de construção, mas ela tem, sobretudo, a certeza profética, mais de 2.500 profecias que já se cumpriram, coisa que nenhum outro livro sagrado tem. Então, para mim, a palavra de Deus é uma fonte segura daquilo que é uma verdade absoluta para a nossa geração. Na lição 13, a última lição que estudamos e que falava sobre Daniel, ela vinha falando sobre o fim dos tempos. E agora eu gostaria de saber qual a relação do fim dos tempos e a Bíblia. É impressionante ver que Daniel capítulo 1 começa com a Babilônia cercando o povo de Deus. E parece que esse cerco dura até hoje. Até hoje nós vemos aparentemente a Babilônia prevalecendo, se unindo, falando em uma unidade espiritual e o povo de Deus meio tímido diante disso tudo. Mas Daniel encerra falando que se levantará Miguel, no capítulo 12. E Miguel está muito próximo de se levantar. Nós estamos já muito próximos de ver a vitória do povo de Deus
E Daniel fecha o seu livro nos indicando essa rota, o caminho da vitória a partir de Miguel, nosso defensor. É interessante que o que a gente consegue perceber no livro de Daniel é um grande conflito. E, naturalmente, nós, adventistas, entendemos grande conflito numa luta entre o bem e o mal. Ou seja, nós cremos que há dois seres que lutam pelo nosso coração. Só que é interessante também é que neste conflito entre bem e o mal, que você poderia chamar até de um jogo, quando você vai para a Bíblia, você já sabe quem venceu. Então, a Bíblia é fantástica por isso, porque quando você vai na última página desse livro, lá já fala quem é o vencedor. Lá fala que o povo de Deus é vencedor. Lá fala que aqueles que estão lavados pelo sangue do Cordeiro herdarão a vida eterna. Então, queridos, por mais que a gente esteja num conflito, por mais que estejamos passando por momentos de transes na história do mundo, a certeza que a Bíblia nos dá é de que nós vamos vencer. Nós estamos numa luta em que o vencedor já é conhecido, e a única coisa que você precisa fazer hoje, que nós precisamos fazer, é nos colocar ao lado do vitorioso. Essa é a certeza, Joyce, que a gente tem. O livro de João, ele começa falando de Jesus como sendo o verbo, o princípio de tudo. Como isso se relaciona com a revelação e inspiração das Escrituras? Na verdade, cada vez que você quer falar alguma coisa que está na sua mente, você usa palavras para isso. Então, as palavras são as formas, digamos assim, exteriores de você dizer o que está no seu interior. Nós entendemos que Jesus Cristo, ele é o verbo, ele é o logos de Deus. Então, era como se Deus buscasse algo ou alguém para que pudesse mostrar quem ele era. E a forma de ele fazer isso foi através de Jesus. É interessante também que uma palavra ela é composta de letras, né? E o Apocalipse diz que Jesus ele é o alfa e ele também é o ômega. Em Hebreus 1, de 1 a 3, ali diz que Deus, ele fala de muitas maneiras. E ele falou antigamente pelos profetas, enfim, só que agora, no fim, ele falou por meio do Filho. Então, Joyce, o que eu consigo entender dessa declaração do Verbo encarnado é que Deus, por meio de Jesus, ele dá uma palavra final à humanidade. Jesus Cristo é a palavra final de Deus à humanidade. É aquela forma de ele dizer assim, olha, eu sou assim. É desta forma que eu me relaciono. Jesus Cristo é um Deus em carne, é como se Deus estivesse falando para a humanidade a sua própria revelação. E se nós fizermos até mesmo um resumo dos papéis, Deus o Pai nós poderíamos dizer que é o grande planejador, aquele que idealizou a criação de tudo que há. Jesus Cristo, como o Logos de Deus, como a palavra de Deus, é o executor do plano do Pai. E o Espírito Santo é quem aplica tudo isso que Jesus Cristo veio revelar na vida do ser humano, inclusive através da palavra de Deus. Então Jesus Cristo, como bem falou o pastor Neto, ele é um executor, ele é a materialização de Deus aqui na terra, para o ser humano. Tanto que um dos discípulos, Filipe, falou, Jesus mostra-nos o Pai. E Jesus, em outras palavras, disse, eu estou aqui, eu estou mostrando vocês o Pai, o caráter do Pai. Em Hebreus 4:12, nós temos algumas características da palavra. E eu gostaria que o senhor nos explicasse um pouquinho sobre essas características. Esse texto é um texto fantástico. E eu vou ler para vocês aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Gente, a Bíblia tem um valor profético, um valor histórico impressionante. Só que só se muda uma história quando se muda um indivíduo. E esse texto aqui está falando do indivíduo. Nós pegamos, por exemplo, a palavra, porque a palavra de Deus aqui é Logos, é a mesma palavra relacionada a Jesus Cristo. A palavra viva é Zoe, tem 2 palavras para vida no Novo Testamento. Uma é bios, que é a vida biológica, que até os seres inanimados têm ali, a plantinha, mesmo os animais. Mas a palavra bios não reflete a eternidade, a palavra zoe reflete a eternidade. A palavra eficaz é energes, ou seja,
A Bíblia pega uma pessoa desanimada, uma pessoa que não quer saber de Jesus, não quer saber de igreja, de fé, e se a pessoa por si só ler a Bíblia, o Espírito Santo aplica uma energia na vida dessa pessoa, porque ela é uma espada, a espada que lembra a espada dos romanos, que cortava dos dois lados, que não deixava nada. E é interessante que aqui diz que ela também, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Quando fala de alma, fala de psique. Quando fala de espírito, fala de pneuma. Então nós vemos que ela tanto serve para cuidar da mente humana, das emoções humanas, da psique humana, quanto do pneuma, que é essa ligação espiritual que nós temos com o nosso Deus. A Bíblia é completa e ela vai lá nas juntas e medulas, ou seja, aquilo que não se pode separar. A Bíblia pode, ela chega em lugares, em acessos, seja uma pessoa viciada, seja uma pessoa desanimada, depressiva, seja como for, Deus pode fazer isso por nós. E é interessante que ela também pode discernir os pensamentos e propósitos. Discernir é a palavra grega kritikos, ou seja, ela faz uma análise crítica real da pessoa. Não é uma crítica que derruba, é uma crítica que levanta. E por fim a palavra intenções, a palavra ênoma significa moral. Ela percebe até aquilo que não é revelado, aquilo que está nas intenções humanas. Então em um único texto nós vemos quanta coisa a Bíblia faz na vida de um ser humano. É impressionante. Interessante, pastor Rafael. É incrível o que a palavra de Deus é capaz de fazer. Só que qual que é o grande perigo que a gente corre quando a gente está em contato com a palavra? Nesse verso que o pastor leu, ele diz que ela é como uma espada de dois gumes e que ela penetra. Ora, você pode ler a Bíblia apenas como um espectador. E se você simplesmente olhar ela de fora, você simplesmente vai ficar informado acerca da palavra. Agora, quando ela penetra, pastor, é diferente. Porque quando ela penetra, ela opera uma transformação. Então, queridos, mais do que sermos informados pela palavra, nós precisamos ser transformados por ela. Eu quero complementar, Joyce, com Tiago 1, versículo 21. Os irmãos podem olhar aí na sua Bíblia, que passagem forte com respeito à palavra. Olha o que diz. Tiago diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Você percebe? A palavra implantada. E aí ele termina dizendo o seguinte: a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A Bíblia só pode salvar você se ela for implantada. Se como uma espada ela penetrar e poder mudar e transformar a sua vida. Eu achei interessante que o senhor falou que a Bíblia ela precisa estar implantada em nós. Mas, ao ter a Bíblia implantada em nós, em nosso coração, nós sentimos a necessidade de compartilhar com outros essa mesma alegria que nós temos e que provém das Escrituras. Sendo assim, eu gostaria de saber qual a relevância tem, o que acontece quando nós compartilhamos as Escrituras com os outros. É incrível como que nós podemos ter uma experiência viva com a palavra de Deus e a partir dessa experiência outras pessoas também serem impactadas. E eu quero mais uma vez utilizar a Bíblia para te mostrar um exemplo disso. Por favor, pegue agora a sua Bíblia, você já está com ela. Agora vá à segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, por favor. 2 Timóteo, no capítulo 3. Então, quando Paulo escreve para o seu jovem discípulo, ele diz assim, no versículo 15. Quer ver? Observe. 2 Timóteo 3, verso 15. Ele fala assim: e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, aqui ele diz que Timóteo conhece as letras sagradas. E que essas letras e que esse conhecimento vai torná-lo apto para a salvação. Agora, de quem que Timóteo aprendeu? Você sabe? Então, ainda um pouquinho, volta uma página, agora no capítulo 1 e no versículo 5. Capítulo 1, verso 5, ainda na segunda carta. E aqui diz, Paulo dizendo: pela recordação que eu guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em quem? Em ti. Então você percebe que Lóide era uma serva de Deus. Eunice, sua filha, também era.
e naturalmente Timóteo foi. E você percebe que é a intimidade com a palavra é que fez com que essa herança ela fosse sendo passada, sendo transmitida. Nós certamente estamos falando aqui para pais que amam os seus filhos, que querem vê-lo salvo no reino dos céus. E eu digo para você, pai, para você, mãe, por maiores conselhos que você possa dar para o seu filho, eu penso que o maior testemunho que você pode agregar à sua vida é se você for um homem de palavra, uma mulher da palavra. E se você viver essa palavra, eu tenho certeza que a sua vida vai falar tão alto para os seus filhos que eles também vão querer ser filhos de Deus. Isso é muito forte, gente. Você que é pai, você que é mãe, não tem noção do conflito que gira em torno da palavra na educação dos filhos. Se nós olharmos a história, após os reformadores, Lutero, Melanchthon e outros mais, eles fundaram escolas protestantes de ensino da Bíblia. Só que após a morte desses homens, até essas escolas protestantes foram aderindo a um sistema babilônico de ensino, baseado apenas em decorar, baseado apenas em reproduzir pensamento alheio, retirando a originalidade daqueles alunos protestantes, a sua independência de pensamento, e isso fez com que hoje nós até mesmo reflitamos muito dessa educação. Deus está querendo nessa última geração que as nossas famílias, você que é pai, você que é mãe, volte a devolver aos seus filhos a Bíblia como sendo um dos principais compêndios na formação deles, juntamente com a natureza, juntamente com o trabalho manual e outros compêndios mais, mas a base é a palavra de Deus. Temos que nos lembrar disso. Assim como nós conversamos aqui de que a palavra precisa ser compartilhada, nós podemos ver também que a forma e a singularidade com que ela foi escrita vem através de várias pessoas que Deus usou e de vários lugares diferentes. Por que Deus não usou uma única pessoa? Porque Ele escolheu várias pessoas, reis, profetas, mulheres, porque de vários lugares diferentes. Por que Ele escolheu essas pessoas? O que Ele queria fazer com esse tipo de escrita, escrevendo a Bíblia dessa maneira? É bem lembrado, Joyce. Deus, Ele é fantástico. E assim, Ele busca alcançar a todos. E a Bíblia ela é tão assim incrível que ela é sempre atual. Por mais que ela tenha aí milhares de anos, por mais que tenha sido escrito por tantas pessoas em lugares diferentes, em funções diferentes, ela é sempre muito atual. Então, por quê? O autor da lição ele foi bem feliz, ele disse que essa variedade de localidades, de contextos, diz que provê um testemunho de que Deus espera alcançar, então, todas as pessoas em todas as culturas. Então, quando a gente olha assim para a forma como ela foi escrita, nós percebemos que reis a escreveram, nós percebemos que profetas também, vaqueiros. Amós era vaqueiro, né, pastor? Ele cuidava de bois, ele era boieiro e colhedor de sicômoro, e Deus o chamou. Essas pessoas escreveram do campo, alguns de palácios, outros exilados, enfim, prisões. Então imagina. Agora, o que é legal, pastor Rafael, é que todas essas pessoas, elas têm uma coisa em comum. Elas foram chamadas por Deus, capacitadas pelo Espírito Santo, para que Deus pudesse colocar em suas mentes pensamentos divinos, para que eles pudessem escrever. Porque uma coisa que você precisa entender, e certamente nós vamos ver alguma coisa mais para frente, é que a inspiração bíblica, ela não é uma inspiração verbal. Deus não ditou palavras por palavras para que os escritores bíblicos pudessem escrevê-la. Deus inspira, na verdade, é a pessoa, né? Ele inspira o pensamento, e Ele escolheu pessoas, deu condições para elas, para que elas pudessem colocar aqui algo que fosse relevante, não só para eles naquele tempo, né? Mas também para todas as pessoas e em todas as gerações. É interessante, pastor Neto, é como aqueles livros que não tem um só autor, tem um organizador, com vários autores. Então, o Espírito Santo garantiu a integridade da Bíblia,
ao longo desses 1000 e tantos anos, 1500, 1600 anos, com vários autores diferentes, porque ele foi o verdadeiro autor. Ele foi o organizador da obra, usando cada personagem na sua devida realidade. Isso traz uma tremenda autenticidade para a Bíblia, né? Ainda nesse contexto, nos explique um pouquinho sobre como foi escrita, como foi essa inspiração divina para pessoas comuns como nós escreverem a Bíblia. Nós gostamos demais de 1 Pedro capítulo 1, do versículo 20 em diante, onde Pedro diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós vemos que a Bíblia passou pelos homens, passou pelo canal humano, mas não foi por eles que ela foi criada. Ela veio de Deus, e Deus respeitou a originalidade de cada um desses autores. Como eu já disse anteriormente, Deus respeita o ser humano, a inteligência humana. Esses homens tiveram a sua mente revelada pelo Espírito Santo, o conteúdo bíblico, e cada um segundo a sua característica, personalidade, formação, apresentou em palavras o conteúdo divino. Cada um dentro da sua limitação, inclusive. Quem lê as cartas de Paulo e lê as cartas de Pedro, especialmente nas línguas originais, vê uma defasagem enorme em Pedro. Só que Pedro, na questão linguística, mas Pedro não é defasado na questão de inspiração. Ambos são inspirados pelo mesmo Espírito, porque a palavra movidos, ela indica alguém que moveu por fora, de fora para dentro. E o Espírito Santo fez esse trabalho, unificando o raciocínio através desses homens diferentes. Interessante, pastor, é que como que Jesus Cristo ele se confunde com a palavra. Aí onde o pastor Rafael leu em Pedro, a palavra grega que diz que eles foram inspirados é teopneustos, quer dizer que Deus assoprou, né? Então ele influenciou, inspirou para que eles pudessem escrever a palavra. Então assim, quando você tem na mão esse livro, e você já deve ter ouvido muitas pessoas dizer assim: papel aceita tudo, papel aceita tudo. E é verdade, papel aceita tudo. Mas esse livro é diferente. Ele é diferente porque ele tem algumas características muito peculiares. E assim, se parece muito com o homem, mas se parece muito com Deus. Quando a gente olha para Cristo, Jesus Cristo, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. A Bíblia, igualmente. A Bíblia ela foi escrita por homens, mas também inspirada por Deus. Então essa certeza que nós temos, de que temos um livro com essa característica, nos dá segurança de que ao estudá-la, de que ao vivê-la, nós estamos realmente no caminho de podermos alcançar o objetivo que ela aponta, que é a vida eterna. Sim. A Bíblia, ela, como nós podemos ver, ela foi inspirada e ela contém vários registros, dentre eles alguns registros históricos. E nesses registros históricos nós temos a respeito da ressurreição de Cristo. Agora eu gostaria de saber qual a relação da ressurreição com a morte. Bom, nós vemos que a ressurreição de Cristo é a garantia de que aqueles que morrem, que dormem no Senhor, também serão ressuscitados. Romanos capítulo 6, Paulo fala sobre isso. Então é para nós uma palavra de esperança, queridos, porque se tem uma coisa que desespera o ser humano é perder alguém que ama. Só que Paulo estabelece que se nós cremos que Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou, nós também podemos crer que aqueles que morreram no Senhor serão ressuscitados para a vida eterna. É interessante, os testemunhos dos 4 evangelhos é de que Jesus Cristo, ele nasceu, ele viveu, ele morreu e ressuscitou. Isso está muito claro na palavra de Deus. E Paulo chega a dizer na carta aos Coríntios que se a gente não tivesse essa esperança, essa certeza da ressurreição, a nossa fé seria vã, não valeria de nada. Então há um registro muito claro. Na parte de quarta-feira da sua Bíblia, no último parágrafo, se você me acompanhar, diz que Cristo também é representado como primícias.
que são primícias? Primícias são primeiros frutos. E nesse caso aqui, a ressurreição de Jesus como primícias, ela nos lembra o seguinte: a ressurreição de Jesus contém o princípio ativo da nossa ressurreição. E é por isso que cantamos o hino 70, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então foi o fato de Jesus ter ressuscitado que nos dá a certeza de que nós também vamos ressuscitar. E isso é bíblico, Joyce. É histórico, e é importante a gente analisar que, da mesma forma como a Escritura se cumpriu com relação a Jesus em todos os esquemas, em todos os cenários, em tudo aquilo que se prediz, nós temos certeza também que ela vai se cumprir nessa que é a maior de todas as esperanças que nós temos. Você que perdeu alguém, tenha certeza, ele vai ressuscitar. E ele vai ressuscitar por quê? Porque Jesus ressuscitou. E essa ressurreição, ela está gravada na palavra de Deus. É histórico e a gente pode confiar nisso. A Bíblia, nós podemos ver que ela nos transforma e ela nos traz a esperança da salvação. E no verso para memorizar, a lição diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esse verso se encontra em Salmos 119 e 105. E vocês falaram muito a respeito do conforto, da transformação e agora a esperança que nós temos. Qual a relação, como a leitura da Bíblia pode nos ajudar para que nós possamos encontrar o caminho da salvação? A lição usou o exemplo de um rei que viveu em um período em que os seus antecessores foram pessoas que não se importaram com a palavra. E tanto que não se importaram que o livro de Moisés, os 5 primeiros livros, foram perdidos. E aí o sacerdote Ilquias, numa reforma promovida pelo rei Joás, encontra o livro da lei. E então, quando eles leem diante do rei o que se consta ali, a Bíblia diz que o rei rasga suas vestes. Digamos, numa demonstração de profundo sentimento. E qual foi o sentimento do rei Josias? Eles não estavam vivendo de acordo com a palavra. E em função disso, ele consulta a profetisa Hulda. A profetisa Hulda então manda um recado, e a partir dali, o rei ele remove todos os lugares altos de Israel onde se cultuava deuses estranhos. Ele derruba todas as imagens de esculturas. O rei se converte, e é interessante, Joyce, que quando o rei se converte, toda a nação se converte. Então é incrível o que aconteceu ali. E pastor, tudo em função da palavra. A palavra foi a força motriz. Então, assim, o que causa preocupação hoje é nós vermos crentes, pessoas batizadas que estão esperando a volta de Jesus, mas não têm experiência com a palavra. São meninos ainda, conhecem de seriados, conhecem de filmes, conhecem de BBB, de artistas famosos, mas não conhecem da palavra. Sabe, se esperamos ser salvos um dia por Cristo, nós precisamos ter esse livro como livro de cabeceira e viver isso, como o rei Josias viveu. Viveu, e o seu testemunho foi de tal maneira que fez com que toda uma nação se voltasse para o Senhor. Olha, querido, nós temos que colocar no nosso coração que a palavra de Deus, ela nos leva ao Salvador. Conhecer a Bíblia e não ser transformado por ela é se tornar, como diz o pastor Adolfo Soares, um mero pecador bem informado. Jesus espera que nós nos acheguemos a Ele através da palavra. E eu quero ler para você João 5, verso 39, aonde Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nós usamos esse texto muitas vezes para argumentar a necessidade de estudar a Bíblia, mas Jesus aqui não está falando simplesmente disso, ele está apontando para uma outra coisa que está no verso 40, ele diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, ele estava repreendendo uma geração que até conhecia a Bíblia, conhecia de cor, mas não ia a ele. Ou seja, perderam tudo.
Nós hoje temos uma geração que, como o pastor Neto disse, além de conhecer pouco, nem a Cristo muitas vezes não vai. Fica procurando resposta em coisas absurdas. Eu vejo alguns irmãos preocupados em, ao invés de estudar profecias, conhecer sobre Illuminati, conhecer sobre conspiração, conhecer sobre... Ei, gente, vamos parar com isso. Nós temos que colocar nosso foco em Daniel e Apocalipse. Conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas esses 2 livros eles têm que receber destaque. E uma vez que você vai a Jesus, você não vai errar o caminho. Agora, se você for só a Bíblia e estudá-la tecnicamente, para compreender, ser um grande conhecedor da Bíblia, isso também não vai te salvar. O que salva é ir à palavra de Deus em espírito de oração, pedindo ao Espírito Santo para que trabalhe no seu coração e vivendo uma experiência de relacionamento com Jesus. Estudar a Bíblia sem relacionamento com Jesus é ter muito conhecimento, mas sem transformação. Ir a Jesus e ter uma experiência de oração sem a Bíblia é ficar desorientado. As coisas se complementam, e eu até adiciono que tudo isso deve se fundir na missão. Missão, relacionamento com Jesus e o estudo da Bíblia. Esse é o tripé que sustenta a nossa vida ativa e em pé. Que Deus abençoe a cada um de nós, e vamos dar o devido valor à palavra de Deus, porque ela veio para ficar, e ela será a resposta que o mundo vai procurar nesses momentos de confusão que nós temos vivido. Que Deus nos abençoe. Foi muito bom compartilhar a mensagem através da recapitulação da lição com vocês nesta manhã. Agora, eu gostaria de convidar a Emily para que ela possa entoar um hino que diz que é preciso viver o amor, que nós possamos todos os dias viver o amor que temos pela palavra. Sem fim, e não existem chances de mudar. E muitas vezes eu orei pra ver tudo acabar, que Jesus voltasse logo de uma vez. E nessas eu me esqueci de amar o meu irmão, e aos cativos deste mundo estender a minha mão, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar, e Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. A promessa feita é: virei outra vez, mas a sua ordem diz que é hora de pegar. São tantos por aí, sem abrigo e sem luz, na escuridão da vida sem Jesus. Eu posso então me esconder, esperar o fim chegar,
Obrigado, Emily, pela linda canção. Nesse momento, eu convido a todos, aí onde você está, por favor, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tua palavra. Queremos te agradecer porque num mundo em que há tantas vozes nos dizendo o que fazer, nós podemos optar por um assim, diz o Senhor. Obrigado porque tua palavra é bússola. Obrigado porque a tua palavra mostra o caminho. Obrigado, Senhor Deus, porque a tua palavra diz qual que é o nosso destino neste mundo. Muito obrigado, Senhor Deus, pela certeza da nossa salvação que está contida na tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.